estar aqui nessa noite, de olhos para ver, ouvidos para ouvir. Que possamos também estar em corpo e mente, agradecendo a espiritualidade por manter essa casa harmoniosa para nossa chegada, para nossa estada aqui nesses minutinhos, onde a gente vai ouvir o Evangelho e tentar vivenciá-lo na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje o tema que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho. E aí eu ia pedir mesmo para a gente conversar, vocês darem a opinião de vocês, que eu acho que é importante a gente partilhar, né? A gente deixa uns minutinhos no final para isso. É sobre solidariedade e solidão. Eu achei interessante esse tema porque me veio a frase da Joana de Ângeles em que ela diz, mais ou menos, não seja solitário, seja solidário. Então, não que um seja o oposto do outro, não é nada a ver, mas se a gente for avaliar o fator solidão, a gente sente o quanto que a sociedade hoje em dia ela está solitária, né? No censo agora de 2022, apareceram os novos números, né, de pessoas que moram sozinhas, teve um pequeno aumento, até peguei aqui os números, aumentou, em 2010 era 12,2% da população brasileira, hoje somos 18,9%, quase 20%, somos 13,7 milhões de pessoas que vivem sozinhas. Principalmente a população mais idosa. As pessoas assim que o companheiro já faleceu, companheiro ou companheira, os filhos já foram cada um morar, tocar sua vida, né, ter suas famílias, e aí ficou sozinho. E a gente tem uma sociedade hoje, até a parte tecnológica, que propicia que a gente fique sozinho, né? Então, se você mora numa grande cidade, você fica na sua casa, você não precisa cozinhar. Você pede uma comidinha, vários tipos de comida, chega em 10, 15, 20 minutos na sua casa. Tudo que você possa imaginar. Você tem um monte de coisas que podem te divertir, os streamers, né? Você tem as redes sociais, que dá para você conversar com as pessoas à distância, mas que não diminuem a sensação de solidão, porque você não tem o contato. É bom, lógico que é bom, né? Melhor do que antigamente, quando eu ligava para minhas irmãs na Alemanha, a gente tinha que guardar dinheiro, porque era tão cara a ligação. Só podia fazer uma vez, 2 vezes por mês no máximo. Era muito caro. Hoje em dia, graças a Deus que a gente tem, consegue falar. Inclusive, minha irmã hoje fez uma cirurgia lá na Alemanha e ela já me mandou mensagem, já está bem. Então, imagine a angústia da gente ao saber que um parente nosso estava à distância, minha cunhada, que também fez cirurgia lá nos Estados Unidos, sem a gente poder ter esse contato, né? Mas a gente tem alguns fenômenos acontecendo aí no Brasil, principalmente. A gente teve notícia agora dessa questão do bebê reborn, né? Que já vem há algum tempo acontecendo. Para quem não sabe, o que é um bebê, um boneco que é muito parecido, idêntico com um bebê mesmo. Às vezes não dá nem para diferenciar se é um bebezinho ou se é um bebê de verdade. Uma vez eu e o Márcio, a gente estava num restaurante lá em Piracicaba, esses que tem que vende o peixe na telha, na folha, né, Márcio? E estávamos
Eu, Márcio, acho que Dona Lourdes, a Cláudia, a gente foi lá almoçar um dia muito agradável. E atrás da gente tinha uma mulher com o esposo, provavelmente esposo, com um bebê reborn. Assusta um pouco a gente, porque ela conversava com o bebê, ela pegava ele no colo. Então, até na época eu entendi, eu falei, deve ser alguma estrutura de psicológica ou psiquiátrica que ela deve estar lidando, né? Mas, por exemplo, a gente tem notícia que tem uma pessoa que entrou com um pedido de afastamento por auxílio maternidade da empresa, porque teve um bebê reborn. Então, assim, a gente já está chegando, e aí está toda uma discussão jurídica em cima disso, sabe? O que é de verdade? Por que a gente usa desses subterfúgios, né? Então, com todo respeito a quem tem pets, animais, tem pessoas que optam por não ter filhos e que, mas que vestem os seus animais como se fossem filhos. Não tratam o pet como pet. Trata ele com roupas, com carrinho de bebês. E isso pode até se transformar, alguns psicólogos acham que isso pode se transformar numa patologia, porque você não substitui o sentimento, né? O que é... Eu estava assistindo uma palestra do Jorge Larrat, que estava falando a respeito, e uma pessoa ao vivo comentou assim, que queria comprar um bebê reborn para a mãe dela, que a mãe dela sempre teve vontade de comprar um bebê. Isso foi há um ano atrás, essa palestra, olha que engraçado, né? Porque a mãe tinha perdido um bebê há mais de 40 anos e a mãe não tinha se recuperado. Aí talvez a pessoa achando que o Jorge Larrat ia falar alguma coisa, ele falou, não, muito pelo contrário. Sua mãe precisa de tratamento psicológico. Porque uma pessoa que passa 40 anos sem conseguir trabalhar com o luto e precisa de um bebê, boneco, para poder substituir o sentimento, tem alguma coisa muito errada. Então, assim, a gente só quer substituir, a gente não quer olhar para as coisas que acontecem na nossa frente, né? E por isso eu acho que é muito pertinente o tema. Porque como o tema jurídico está caindo no meu colo, porque às vezes eu vejo as mensagens jurídicas por conta das pessoas pedindo pensão para o bebê reborn. Não pensão, é auxílio maternidade, né? Afastamento. E aí eu sou mãe de 3, né? E o processo do auxílio maternidade, o afastamento do auxílio, ela tem um propósito de você sair daquele estado puerpério que você quer matar um monte de gente, né? Para você se entender com aquela criança que apareceu, amamentar, para você poder dormir 1 hora por noite, né? Então, tem todo um sentido, tem um objetivo. Não é tão fácil assim. Então, é uma grande adaptação para a mãe, para o pai, né? Para o pai também, que não dorme, o coitado também não dorme. Mas, assim, será que é para isso? E aí, o convite dessa reflexão é porque a gente... Isso parece aumentar na sociedade, né? E nesse livro, O Homem Integral, de Joana de Ângeles, de Divaldo, ela tem um capítulo que ela fala só, o primeiro capítulo, na realidade, O Homem Integral, o primeiro capítulo, ela fala sobre fatores de perturbação. E esses fatores de perturbação são a rotina, a ansiedade, medo, solidão e liberdade. Então, solidão é um tópico desses fatores de perturbação, e ela é grande, não é pequeno. Então, eu convido vocês, se quiserem, ler isso aqui. E ela traz o aspecto de que a necessidade, a gente tem uma necessidade de se relacionar, do relacionamento humano, com um mecanismo de afirmação pessoal. E isso gera distúrbios de comportamento,
nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Então ela diz assim, que a gente precisa essa relação com outro ser humano, né? Só que essa relação com outro ser humano nem sempre é tão simples. Então, algumas pessoas são muito tímidas, aí não conseguem se expor, não conseguem falar direito, não conseguem se relacionar corretamente, ou do jeito que gostaria com as pessoas, aí se isola. Aí fica com medo, se isola, se fecha, se coloca uma carapaça se fechando, sabe? Que é mais fácil, né? Então, eu não faço parte daquele grupo, ou ela fala assim que também, hoje, tudo, a sociedade, ela privilegia quem tiver triunfo, quem tiver sucesso. Quem não tiver sucesso ou triunfo naquele formato, a pessoa é visto como um ser humano de segunda categoria. E aí, ninguém quer se sentir assim. Então, para a gente não se sentir, se isola novamente. Tem aquele grupo de amigos da época do colégio que vão se encontrar. Está todo mundo bem sucedido e eu estou desempregado. Não vou, né? Então, o isolamento, a solidão imposta, às vezes é um recurso utilizado, mas por alguma perturbação, por algum desequilíbrio, né? Ela comenta aqui. Ela fala que quando você, por exemplo, não consegue atingir a expectativa, por exemplo, todo mundo acho que assistiu aquela série Adolescência, né? Adolescência. O menino, ele não conseguia atingir um determinado nível, né? Que era considerado ok para poder ele se relacionar com as meninas ali. O gatilho foi isso, né? Então, quantos adolescentes a gente vê, adultos a gente vê, que se isolaram porque não conseguiram se relacionar, não conseguiram ter aquela pessoa que almejava, às vezes tinha uma paixão, um querer por alguém, essa pessoa não correspondia, então era mais fácil se isolar. Então a gente tem essas questões que a Joana põe assim, ó, parece muito importante no comportamento social receber e ser recebido, como forma de triunfo. E o medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentando, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. Né? Campeia assim o medo da solidão. Estou pulando vários, tá? Só uns pedaços aqui. Campeia assim o medo da solidão numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. Mas não quando é perturbado, não quando é sofrido, não quando é por uma causa em que você quer se esconder, né, de um grupo. E aí ela fala aqui, ó, a neurose da solidão é doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque são transitórios. O medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem o possui. E aí ela vem com a frase, o homem solidário jamais se encontra solitário. É nesse texto aqui, isso que eu peguei. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Depois eu vou ler. Possivelmente o homem que caminha a sós se encontre mais em solidão do que outros que no tumulto inseguros estão cercados, mimados, padecendo disputas, todavia sem paz nem fé interior. A fé no futuro,
A luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer-se a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Então, Joana diz que o egoísmo ele nos traz isso, porque é de uma certa forma egoísta. Quando eu opto por ser solitária, porque eu não gosto de receber as pessoas na minha casa, né? A minha, como é que fala? O meu nível de sociabilização diminui cada vez mais, né? Eu tenho uma cota, tem gente que fala isso, eu tenho uma cota para me sociabilizar. E chega um determinado momento, eu preciso ficar sozinho. A nossa sociedade ela já privilegia isso. As pessoas que não recebem as pessoas em casa, que dá trabalho. Porque dá trabalho a gente se envolver com outras pessoas. Né? Dá trabalho a gente se misturar. Para depois a gente se separar, fica mais difícil. Principalmente quando a gente não sabe quem a gente é. Porque é assim, quando a gente tem uma certa noção, porque a gente não tem certeza do que nós somos. A gente tem uma certa noção, você pode se misturar com quem for que seja. Que depois você se separa, tá tudo bem. Mas quando você não se conhece, quando você tem medo daquilo que está dentro de você, dá trabalho você se misturar. Porque aí depois, como é que você se separa? Como é que você se acha? Não é? Então, Aristóteles, que era um filósofo grego, que viveu de 384 a 322 a.C., disse que o homem é um animal social. Nós somos animais sociais. Por si só, a gente não se basta. A gente nasceu para conviver com o nosso semelhante. Até porque precisa de dois para fazer um. Né? A gente é um ser social. É feita uma analogia, inclusive, acho que um trecho aqui que eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, em que lá no capítulo 10, não, no primeiro capítulo, que não vim destruir a lei, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria as montanhas. Então, assim, se a gente não se junta como grão de areia, como é que se transforma a montanha, né? Como que você tem uma sociedade onde as pessoas não se unem, não se vinculam? Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenham sentido para vós, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro? E animaizinhos insignificantes não formam continentes? A gente precisa. Se um formigueiro fosse todo mundo pedindo seu iFood na sua casa, como que eles iam levar as plantinhas lá para o formigueiro e todo mundo ia comer? Você entende? Então, assim, nós, seres humanos, somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros, porque a expertise que eu tenho, o Sérgio não tem, mas o que ele tem, eu também não tenho. A gente se completa nesse sentido, como sociedade. Porque para a gente viver sozinho, tipo, vamos pensar numa ilha, a gente vivendo sozinho. Você teria que ser médico, você teria que ser tudo. E entender de tudo. Concorda? Então, para poder você viver sozinho e um ajudando o outro como sociedade, a gente vai evoluindo. Essa é a ideia de nós sermos seres sociais. E a solidariedade, que é a atitude de alma, que a solidariedade exatamente é você tirar essa solidão de dentro de si e se colocar à disposição do outro. Kardec comenta na questão 768, Kardec pergunta para os espíritos: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse um sentimento, uma finalidade providencial de ordem geral? A espiritualidade responde: o homem deve progredir, mas não sozinho. Não pode fazer porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola.
A gente isolado, a gente fica bruto, a gente não vai lapidar nossas relações. E também a gente não se lapida, né? E aí Kardec explica nessa questão, dizendo assim: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurar seu próprio bem-estar e progredir. Isso porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então a gente percebe essa solidão autoimposta, a gente percebe um monte de gente que aconteceu, né? Ah, por que a pessoa está na depressão? Solidão. A própria solidão. Mesmo a pessoa sendo uma pessoa super famosa. Estilo, um dos exemplos agora há pouco foi o Whindersson Nunes, né? Ele se internou numa clínica psiquiátrica, uma profunda depressão. E ele fica extremamente isolado, apesar de ser uma pessoa muito famosa. Onde ele chegar, ele vai conseguir encontrar amigos, só que não é amigo de verdade. Não é uma pessoa que conhece ele de verdade, conhece um personagem, conhece um ser humano que não é ele, entende? E aí isso causa solidão. Porque no fim, o que todo mundo está vendo dele é uma projeção daquilo, de algo que ele criou, para ter fama, para ganhar dinheiro, e está tudo bem. Mas o que isso faz com a pessoa que está dentro, né? Como que ela se sente? Então, o não ser solitário não significa a quantidade de seguidores que você tem no Instagram, né? Hoje a Jasmine falou para mim assim, que um amigo, filho de um amigo nosso, estava namorando uma menina que ele conhecia. Eu falei, mas de onde? Ah, de São Paulo. Mas como que você conhece? É minha conhecida do Instagram. Eu falei, não, né? Sua conhecida é pelo menos uma pessoa que você já viu pessoalmente. Você vê os conceitos? Não, é minha conhecida. Se ela é minha conhecida no Instagram, minha amiga no Instagram, então é minha conhecida. Falei, não, eu não tenho esse conceito, entende? Mas hoje em dia os adolescentes têm esse conceito, que a pessoa que mora num lugar onde ela sequer viu a pessoa é conhecida. E às vezes até amiga. Então, a sociabilidade, segundo até a própria doutrina, é uma tendência natural e obedece ao imperativo da lei do progresso. A gente precisa disso, de nos sociabilizarmos para progredirmos como seres, né? É na vida social que se revela a essência divina que habita o espírito humano. É daí que surgem os conceitos de solidariedade, que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. Porque você só vai ter solidariedade, só colocar as suas mãos à disposição da solidariedade se você conviver numa sociedade, né? Então tem determinadas pessoas que falam assim, não, eu não sou solitário, eu faço um monte de atividades sociais, beneficentes. Tá tudo bem, porque a gente pode optar por viver sozinho, mas sermos pessoas solidárias, de termos a nossa família, de termos os nossos amigos. O fato de viver sozinho, só falei o negócio do senso, é porque é uma tendência da nossa sociedade a gente se isolar, né? E para a gente não tomar cuidado para esse isolamento nos transformar em solidão. E essa solidão se transformar num egoísmo, do tipo, estou vendo só o meu lado. Para a gente, mesmo morando sozinho, mesmo vivendo sozinho, sermos solidários, solidários com a nossa sociedade, verificar que tem gente que está precisando da nossa ajuda, né, no trabalho. Então, ser solidário é sentir uma necessidade íntima de partilhar alguma coisa com o próximo. É de partilhar com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa sociedade, com as pessoas que estão precisando, ou mesmo que eu estou precisando. É partilha, né? E Meimei comenta assim, que quando o homem se entrega ao bem, jamais está só. A caridade é a presença de Deus. E a solidariedade nada mais é do que a caridade posta em ação, né? Quando você se solidariza com qualquer que seja. Às vezes, quando você vê, por exemplo,
que teve aquele problema lá no sul, né? Com as cheias, as enchentes. Todo mundo se solidarizou. As pessoas mandavam água, mandavam roupa, medicamento. Então você percebe que é seu irmão, independente de qualquer coisa. A dor dele é uma dor muito próxima à nossa. E André Luiz diz que a melhor forma de se libertar de tristezas inúteis é buscar a dor alheia para ajudar. Porque às vezes a gente está achando que a gente está com uma tristeza, uma dor enorme, mas quando você vê a dor do outro que é muito maior, você fala, que bobagem, por que eu estou sofrendo uma coisa tão tonta? Sendo que tem tanta gente precisando tão mais do que eu. E é somente vendo a dor ali é que a gente faz esse comparativo, não tem como. Não é ficando dentro da nossa casa que a gente não vai perceber isso. E então, o antídoto da solidão é o serviço ao próximo. Então, estou me sentindo solitária, estou me sentindo uma tristeza pela solidão, pelo abandono, o que seja, vai para uma causa social, vai ajudar alguém, e aí, certamente esse vai ser o seu antídoto na veia. Kardec já fala, né, que fora da caridade não há salvação, né? Então, que quando você entra no trabalho caridoso ou solidário, você sai do seu mundo interior, daquele onde você está centrado ali, não sair desse mundo interior onde a gente se conhece, mas desse olhar só para o nosso umbigo, de uma forma egoísta, e você passa a enxergar o outro, passa a enxergar o núcleo do outro, passa a ter esse vínculo, esse contato com o outro, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, eles pedem para que, comentam assim, né? Que o capítulo é de amar ao próximo como a si mesmo. Lógico, o capítulo, né? Que é o que Jesus pediu da gente. Ele pede que a gente viva em sociedade, né? E viver em sociedade como irmãos que se amam. Não sejais egoístas, pois o egoísmo é a negação da caridade. E aí eles falam assim, ó. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, que a gente seja ponte, que é como a doutrina conclama, que a gente seja ponte, não muro. Que a gente seja um tijolinho para construir a ponte para se vincular aos seres humanos. Não que a gente pegue esses tijolos que estão na nossa mão para construir um muro, para impor limites, para criar indiferenças. Né? Se a solidão é um abismo entre as almas, a solidariedade é uma ponte. Cada gesto de carinho, de escuta, de atenção é um tijolo nessa ponte. Então, Emmanuel diz que não te detenhas nas amarguras que te visitam. Segue servindo, amando e ajudando. Na luz da solidariedade encontrarás sempre o amparo de Deus. E nós temos a lei de sociedade, né, que é uma das leis. O Márcio gosta de falar bastante sobre as leis, né? Que essa lei de sociedade impulsiona o homem a essa comunhão, a essa solidariedade. É o amor sendo colocado em prática, em termos sociais. Eu queria, já cheguei no finalzinho, né? Falei bem rápido para ver se a gente tinha um tempinho para a gente fazer algum comentário. E aí tem duas lindas mensagens. Uma que é de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, e outra que é de Joana de Ângeles, do livro Viver e Amar. Tanto as duas, elas falam exatamente sobre essa questão da solidão. A Joana de Ângeles fala karma de solidão e o Emmanuel fala sobre solidariedade. Ao final, quando a gente terminar de fazer os comentários, eu vou ler uma delas, eu vou optar uma delas, a gente lê, a gente já finaliza, tá bom? E aí eu queria que vocês fizessem um comentário sobre como que vocês acham que está a nossa sociedade, como que a gente está vivendo com esse tema, né? Da solidão, que nos leva
a perder um pouco da solidariedade, então que a gente para a gente deixar de ser solitário e ser mais solidário. Essa questão do se fechar em si mesmo em alguns momentos, tanto porque a gente tem muita gente com muitos medos, né? Medos na sociedade, medos de se relacionar. Então, por exemplo, o medo de eu me relacionar com uma pessoa e machucar meu coração, né, destruir minha vida, aí eu acabo me fechando, acabo sendo muito mais seletivo com as minhas amizades, da minha família, XYZ, que não vai muito com a minha cara, então eu já sou mais seletiva. O que vocês comentam sobre isso? Pode falar. Um por vez, tá? Posso falar no Pode falar um microfone? pouquinho. O que eu acho sobre isso é que até dentro de casa, na nossa sociedade hoje, nós vemos a solidão. Então você não se abre para a própria pessoa que você compartilha a sua casa hoje. Imagina para quem não está dentro da sua casa, sabe? Quando se fala de mãe com filho, irmãos com irmãos, né? Pais com filhos, enfim, aí vai. Eu acho que essa solidão também, você trouxe muito bem essa parte de solidão interna, porque é muito mais fácil você não se relacionar com o próximo porque você não se conhece. Então, você tem muito medo de se abrir com o próximo, de falar com o próximo, de, enfim, perguntar como o outro está, que é algo tão simples, tão. Você não é nem amar, né, o próximo, que é como Jesus nos pediu, né, a lei de Jesus. É você se importar com o próximo. Então, acho que isso falta hoje em dia da gente ter essa abertura mesmo. E principalmente a empatia. Sim. Né? A gente viu na época da pandemia o quanto foi difícil para nós nos isolarmos, né? O quanto que aumentaram as questões psicológicas, né? Eu estava conversando com uma psicóloga, ela falou que quem tinha toque começou a ter, é sempre uma coisa maior, né? Aumentou. Então, foi um choque para nós. Nós nunca imaginávamos que a gente ia passar por isso. Essa solidão autoimposta. Nós éramos obrigados a isso. Mas, mesmo saindo da pandemia, a gente ainda traz um resquício, não é? Sabe? Eu me lembro que na época, no começo da pandemia, e eu vou ser bem sincera com vocês, eu usava máscara para ir em muitos lugares, eu achava ótimo. Eu não precisava rir, eu não precisava. Você não precisava ter nenhum tipo de confluência com o outro. Não precisava dar a mão, não precisava dar a mão mais. E durante um bom tempo eu achei bom. Falei, que bom que eu preciso dar a mão. E se dar a mão, você já passava mal, já não sei o quê. Porque as relações sociais, às vezes, elas cansam. Aí precisou ter uma pandemia para poder tirar absolutamente isso tudo da gente, para depois falar, ai, quanta bobagem, né? Poxa, o que tem de mais dar a mão para outra pessoa, dar um beijo, né? E eu ainda falava assim, tá bom, beijar só alguns tá ótimo, não preciso beijar todo mundo. Estou falando por mim, tá? Então, mas nós somos seres sociais. Somos seres que precisamos desse contato, senão a gente não teria o sentido do tato, gente. Né? Para que o tato, então? Só para poder a gente pegar na panela e nos queimar? A gente tem essa sensibilidade, nós somos seres em evolução. A gente precisa usar esses sentidos, não é todos. Um belo de um abraço, grandes amigos, não é verdade? Não tem nada melhor do que isso. Então, mais algum comentário? Quer fazer algum comentário, Paulo?
Até a necessidade da sociedade conviver em grupo para defesa, sustentar, viver em comunhão. Aí daí os mandamentos. E passar do tempo, você começa a mudar os seus conceitos. Aí mudou os conceitos por quê? Comodidade? É mais simples? Pode ser. Aí até conviver naquela forma de ter o suficiente, não o a mais. A Vitória uma vez falou sobre uma forma de vida, que é a simplicidade, né? Sim. Que me fugiu a palavra, mas é normal. Minimalismo. Isso! Beleza. Oh, essa gravou bem, né? E então, você saber o que é suficiente, não exceder, né? Sim. E aí também você tem que ver no convívio à sociedade quem são seus amigos, os seus verdadeiros amigos. Para mim, o suficiente ter, eu posso até contar nos dedos. Estou muito satisfeito do que entrar num site ou no programa e buscar 6.000 falsos amigos. Sim. Então, isso cria uma falsidade e a pessoa começa a crescer até o tapete ser puxado. E aí a gente torce e reza para essas pessoas que quando tomar esse tombo, levantar, sacudir a poeira e buscar naquele momento algo que estava latente dentro de você, e aí você vai buscar uma solução para a sua dor. E muitos nessa situação vai conhecer uma casa, seja lá qual o conteúdo religioso, mas pôr para fora aquilo que está faltando e buscar o buraco que está dentro de você. E aí você começa a ajudar o próximo. Exatamente. E ver a dificuldade do outro e tal, e você, poxa, eu achando que eu era um porcariazinha e os caras lá vivendo pior do que eu. Exatamente. Bora ajudar o outro. E a ideia, Paulo, das casas espíritas é exatamente essa. Sempre foi essa. É a gente se aglutinar como um grupo e a gente se ajudar. Cada um com a sua dor, cada um com a sua necessidade, porque todo mundo tem, ninguém é perfeito. E a gente, como grupo, a gente conseguir evoluir juntos. E a ideia da fraternidade é exatamente essa. Dessa fraternidade aqui, que a gente sempre conversa sobre isso. É da gente ter o maior respeito possível que a gente possa ter, né, no nosso nível evolutivo, pelo que o outro pensa, a forma como o outro vive, né? Mas se vincular. Você estava falando agora, eu me lembrei, não sei se vocês lembram, se sabem, teve uma BBB, uma moça que participou do Big Brother Brasil em algum tempo aí, eu não sei qual, eu não assisto, então não sei, mas sei do caso. Ela era uma influencer, ela tinha milhões de seguidores. Quando ela chegou lá, ela entrou em pânico, porque ela não sabia mais conviver com as pessoas. Lá, né, no Big Brother, era só mais uma estrela, sei lá. E ela achava que ela era tão especial, sim, né? Ela não conseguia mais conviver com as pessoas. Olha aqui, ela saiu da casa, ela pediu para sair antes, porque ela entrou em parafuso. Eu não sei psicologicamente o que deu, mas eu li essa matéria muito superficial. E eu falei assim, gente, que ponto que nós chegamos, né? Da pessoa não conseguir conviver. Ela não tinha ideia do que era o Big Brother Brasil, de que elas iam ficar presos numa casa lá e eram obrigados a conviver entre eles. E ela entrou em parafuso. Então a gente tem, evidentemente, na sociedade de hoje, que esse acho que é o tema legal a gente trazer, que é uma reflexão nossa, para onde está caminhando a nossa sociedade? Né? Para onde vão os nossos filhos? A minha filha, que tem 13 anos, né, que ainda está em formação social, qual o direcionamento que a gente dá? Né? Alguém quer mais fazer mais algum comentário? Quer fazer, Sérgio, um comentário? Eu acredito também que na sociedade que a gente está vivendo hoje, a questão das redes sociais tem influenciado bastante também no comportamento do individual.
pessoas, as redes sociais têm afastado um pouco as pessoas com relação a rotular, acaba rotulando muito as pessoas. E Sim. essa rotulação, as pessoas se sentem uns se sentem diminuídos, outros se sentem excluídos e acabam a partir desse princípio se isolando. Sim. Lógico, a saída está sabiamente dita na predição através da solidariedade, né? Que Sim. você fazendo o movimento de buscar se socializar, ou até mesmo quando você está no seu canto, alguém chega em você, você também tem que se abrir para ser receptivo para essa pessoa. E muitas vezes essa receptividade não é encontrada também, né? Eu me lembro de uma palestra que eu estava assistindo também, acho que era do Relahat, que ele falava que um dos exercícios que a gente tem que fazer, então, por exemplo, quando a gente chega numa festa, a gente procurar se sociabilizar com outras pessoas que não sejam aquele grupinho que a gente já está acostumado, para poder a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. Porque é muito fácil a gente se relacionar com todo mundo que está aqui, que tem a mesma ideologia, que pensa a mesma coisa, somos espíritas, né? A gente somos reencarnacionistas, né? Mais ou menos a gente tem um papo para 2 dias seguidos. Agora, difícil é a gente iniciar novas relações. Então, ele até fala, um exercício para poder você trabalhar a sociabilização é você chegar num ambiente tipo uma festa e falar assim, quem que eu não conheço? Você está naquela mesa ali e tentar me relacionar. Tudo bem se as pessoas não quiserem, porque também as pessoas são assim, só gostam dos próprios grupinhos, né? Mas vale a tentativa. Vale a tentativa da gente fazer esse esforço para não ficarmos só naquele tom, sabe? O tom de pastel. A gente sai um pouco. Outras cores são bonitas também. Outras pessoas viverem de outros jeitos, com outro pensamento. Né? Não precisa concordar com você, nem você precisa concordar com tudo. Mas a gente precisa se sociabilizar. E é um exercício. Esse exercício do respeito pelo outro, do entendimento para o outro, a gente só vai saber se a gente se conectar ao outro que é diferente de nós, em termos de pensamento. Né? Se a gente ficar só no nosso grupo, só na nossa estrutura também, a gente continua com aquele pensamento cristalizado, achando que o nosso pensamento a nossa verdade é única. Então, se eu só me conecto com pessoas que são espíritas, eu vou achar que o espiritismo é verdade única. E não é verdade isso. Deus, que é a verdade pura e integral, está para todos. Não existe uma verdade só. Né? Então, é nesse sentido. Sim. Quer fazer um comentário, Silvia? Quando a Vitória falou que as pessoas não perguntam para o outro como é que você está, ou que não se interessam, eu fiquei pensando que às vezes não é a falta de interesse pelo outro, é porque nós não gostamos de ouvir alguma coisa contrária ao que a gente pensa. Uhum. A gente tem uma resistência muito grande para sair daquele lugar que a gente conhece. Então, esse movimento de conversar com pessoas que eu não conheço, de saber sobre religiões, doutrinas, pensamentos, filosofias que eu não conheço, tudo isso faz a gente crescer. Isso é muito bom. A gente tem medo, na realidade. Então, por exemplo, aqui eu adoro criança, adoro bebês, mas tem determinados lugares que a gente não pode nem olhar para o bebê. Você tem que fazer assim para a criança. Aí algumas crianças fazem assim para mim, né? Porque já sabe que eu gosto. Jamais, imagine, a maior parte das pessoas que eu vou visitar que tem bebê não me autoriza a pegar o bebê no colo. Porque hoje em dia não se pega mais bebê no colo. Tudo bem. Esse fim de semana a gente estava no Nordeste, num evento familiar. Tinha um bebê que era o sobrinho da minha sobrinha, da família dela lá. Que ela é casada com o meu sobrinho. De 2 meses. Cara, ali que era um bebê reborn maravilhoso. Eu falei para ela, deixa eu pegar ele, por favor. Com aquela cara de,
Me deixa eu pegar ela. Lógico, por que você não pediu antes? Eu falei, porque lá de onde eu vivo não se pega bebê no colo. Não, tão pequenininho assim. Catei, tem até foto, mas tirou foto. Eu com ela, com a Lívia, linda. Um anjo. E ia com o bebê para cá, ia com o bebê para lá. Quase que eu não devolvo para a mãe. De tão lindo. A gente já tem essas limites sociais muito impostos, né? Onde não dá para brincar com as crianças. O vínculo que você tem com a pessoa, você fica até com medo para você não levar uma sapatada, né? Então, também tem isso. E tá tudo bem. A gente vai se relacionando como dá, né? Mas eu amei ficar com a Lívia. Foi maravilhoso. Ti, você quer fazer algum comentário? Sebastião? Mais alguém? Carol? Falando sobre lidar com o outro, né? A importância de cuidarmos das nossas feridas para não ferirmos os outros. Sim, isso é legal. Essa consideração é muito boa. Que a gente, para a gente tentar ter empatia, né? E também não regurgitar, vomitar as nossas dores no outro, né? Para não estragar as nossas relações também. Isso é muito importante. Dani, quer falar alguma coisa, Márcio? Não? Então tá bom. Obrigada pela partilha aqui de todos que falaram um pouquinho. Acho que cada um falou de um jeito legal. E é isso, né? Então vamos com Joana de Ângeles, que pede para a gente não ser solitário, mas que a gente seja solidário. Desenvolver a nossa capacidade de caridade, de empatia com o outro, de solidariedade, né? Que é só assim que a gente vai colocar em prática o que Jesus pediu para a gente amar os nossos irmãos. E aí eu finalizo já, se vocês quiserem fechar os olhos, eu vou finalizar com a mensagem do Emmanuel, que está lá em Palavras de Vida Eterna. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A carta de Paulo aos Romanos. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus. Como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponto de inveja ou despeito, é preciso trazer-nos suficiente amor puro no coração. Então, queridos irmãos, que nós possamos desenvolvermos cada vez mais o nosso ser empático, que a gente possa olhar para o outro como Jesus pediu que nós olhássemos, como se fosse a Ele. Então, se damos uma palavra amorosa, é para Jesus que estamos dando. Uma palavra mais dura, é para Jesus que estamos dando. Então, que nas nossas relações nós possamos sempre criar esta ponte de comunicação, enxergando ao lado de cada um dos
nossos irmãos. Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus.